Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Na verdade, ao episódio especial do Terror na Esquina. Faz tempo que a gente não tem um episódio especial assim, né, Mar? Pois é, Fê. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fê, queridos ouvintes. Como é que vocês estão? Aliás, eu sou o Felipe. Episódio Nossa, especial, Fê. Episódio especial. Quem não conhece a gente ainda vai ouvir os outros episódios pra ficar conhecendo. Nesse aqui você não vai saber de nada. é verdade, isso aqui é especial. Especial, especial. É o episódio especial de relatos, como nós prometemos essa semana. Demorou, mas saiu. Demorou, mas saiu, gente. Desculpa, a vida acontece. Hoje a gente não vai fazer recadinho, vai ser direto ao ponto. A única coisa que eu vou pedir é sigam a gente nas redes sociais, como sempre, porque você sabe, isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas e a crescer a nossa seita. Exatamente, espalha a palavra. Terror na Esquina em todas as redes sociais. @Terror na Esquina no Instagram, Terror na Esquina no Twitter. Pode procurar a gente lá que você acha. E se a gente E, não tiver na sua plataforma de streaming, é só avisar a gente que a gente coloca, beleza? isso. E mais uma coisa, se você gostar do nosso episódio de relatos, entre em contato com a gente no terrornaesquina@gmail.com e manda pra gente o seu relato também. Isso, e se puder, tipo, já de primeira, já manda, tipo, eu autorizo vocês a lerem e, sabe? Só pra não dar problema pra gente depois. E se você quiser trocar os nomes, se quiser que a gente não fale nome, você avisa que não quer que fale nome, ou que a gente troque os nomes, ou já manda o relato com o nome trocado, o que você acha melhor. Só não Isso esquece de mesmo. avisar a gente no início do e-mail. Isso, por favor. E dar Uhum, autorização, que é muito importante. exatamente. Mas, vamos começar então? Vamos começar bravo, com um áudio. Então, pode me mandar esse áudio que eu fiquei. Gente, quando o Fê me encaminhou esse áudio, eu fiquei apavorada. Eu acho que é o melhor jeito de vocês conhecerem essa história. Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tirando o tempo aqui para poder estar enviando o relato, desde já queria agradecer a todos vocês aí, né, pela produção. O podcast está sempre muito bem produzido e sempre trazendo para a gente aí histórias, né, relatos também muito interessantes. Vou tentar ser breve, não me delongar muito, mas prestar atenção aos detalhes, né, que trouxeram esse relato há aproximadamente uns 7 anos, 6 anos atrás, vamos dizer assim, e deixar bem claro que hoje talvez este relato seria um pouco diferente dado a tecnologia que nós temos hoje disponível. É um relato que me chamou atenção por questão de compartilhar, devido a um dos episódios, eu não sei precisar qual aqui, mas era um dos episódios que falava sobre o sistema de câmera, né? O sistema de vigilância, vamos dizer assim, ou de monitoramento, o circuito de TV fechado, vamos dizer assim, com as câmeras. E durante uma época, eu me reunia com alguns conhecidos, alguns amigos, e sempre em torno desses encontros, aparecia a oportunidade de a gente relatar alguns casos, algumas experiências assim, vamos dizer, fora do comum ou até mesmo sobrenaturais. E para o nosso deleite desse encontro em questão, trouxe esse relato um colega nosso, que ele trabalhou já em manutenção, instalação e também monitoramento de câmeras. Ele hoje não trabalha nessa área, tá? Só para deixar bem claro durante o relato. E também a empresa em que ele prestava serviço, até onde se sabe, eles também mudaram de ramo. Então, só para ambientar, com este relato, ele se passa em um galpão desses bem grandes, de estoque, né, creio de mercadorias. E este colega meu, desconhecido, na verdade, do pessoal, trabalhava lá prestando algum tipo de assessoria ao sistema de vigilância que havia nesse galpão. Só para deixar bem claro, quando eu falo galpão, quando eu falo o estoque, eu quero dizer aquelas coisas bem grandes, aqueles galpões
bem grandes mesmo, onde a gente tem aí um tipo de distribuição, na verdade, de mercadorias, de alimentos, né? Neste caso, era uma rede de atacados e uma rede de supermercados também, da região onde eu residia na época. E o que acontece? Foram instaladas lá algumas câmeras que na época, isso há 7, 6 anos atrás, de 6 a 8 anos atrás, eram, assim vamos dizer, as câmeras padrão, as câmeras que tinham uma tecnologia bem avançada para a época, detectando inclusive movimento, sendo possível gravar, né, com uma certa nitidez, uma certa clareza. O fato é que esse conhecido nosso, ele fazia alguns plantões à noite, que ele gostava muito, pois dava para tirar uma graninha extra, ele levava o videogame para lá também, e na maioria das vezes não dava nada para ele, ele simplesmente sentava lá, às vezes era um alarme que disparou, às vezes era um gato, era um mau contato em um fio, e a equipe de vigilância era acionada, e ele, na maioria das vezes, não tinha que fazer absolutamente nada, apenas ficar lá prestando o seu plantão, né, pronto e atento para poder resolver alguma coisa. Exceto nesse dia, que era um feriado prolongado, e para a surpresa dele, mais ou menos a 1h e pouca da manhã, ali, 1h29, 1h40 da manhã, ele foi solicitado às pressas com o dono, o proprietário dessa empresa de segurança, para poder dar um pulinho, para poder dar uma visita, fazer uma visita, né, em um dos seus clientes ali, vamos dizer que seria essa rede de atacado. E para o espanto dele, foram ele, o próprio dono da empresa onde ele trabalhava de vigilância, e também chegando no local lá, ele conseguiu ver que estava o dono da rede de supermercados, da rede de atacados, né? O que era uma surpresa muito grande, que era uma pessoa bem rica, uma pessoa de posses, né? E ele já sentiu ali que havia alguma coisa meio que estranha, né? E tomado dessa surpresa no primeiro momento, entraram, levaram ele lá para a sala lá de comando, a sala lá onde tinha todas as câmeras e as televisões, essa rede de monitoramento, e, por incrível que pareça, pediram a ele uma certa discrição no que ele queria ver e uma opinião dele pelo fato dele ser ali a pessoa responsável pela base de dados, pela gravação, por todos os sistemas, né? E ele sentiu que era algo bem estranho que estava acontecendo. E falaram com ele, olha, a gente precisa da sua opinião aqui para poder estar sabendo o que é que está acontecendo. Vamos aos fatos, né? Ele então estarrecido e contando isso pra gente também, a gente notou que ele ficou um pouco assim bem né, abalado emocionalmente. Ele descreve o que seria em alguns dos corredores algo parecido, algo muito semelhante ali a uma sombra, uma silhueta em formato humanoide, em formato de humano, porém ela não tinha face, não tinha nenhuma característica, era apenas como se fosse uma sombra, não seria até um vulto, era uma coisa bem densa no formato de um ser humano, andando tranquilamente por entre os corredores e às vezes passando até mesmo no meio das mercadorias que estavam empilhadas entre as paredes. Não obtive tanto relato assim dele detalhar muito, mas aparentemente isso durou ali alguns minutos, na faixa de 8 a 10 minutos, e estavam registrados no sistema de câmera, no sistema de segurança. Ele então, né, estarrecido com aquilo, partiu para a opção mais óbvia que teria ali, que seria o quê? Perguntar se aquilo era um tipo de brincadeira. Ri, né, meio que nervoso, deu uma risada e perguntou ao chefe dele, o proprietário da empresa no caso, falou, o que está acontecendo? Isso é uma pegadinha? O que está acontecendo aqui? Né? Me diga, por favor. E olhou também para o outro dono da rede de atacadistas, aquela coisa toda, e todos os dois estavam bem sérios e falou, não, pelo contrário, a gente precisa da sua opinião como técnico aqui para explicar, para a gente dar uma explicação plausível disso aí. E ele então começou a verificar, né, com bastante receio, mas tinha mais gente lá, os seguranças, essas coisas todas, começou a verificar o que poderia ser, de repente algum mau contato, de repente alguma lente captando alguma coisa, né? Mesmo assim ele já sabia que ia ter alguma coisa muito estranha ali, que era o fato de que
o que foi captado ali passava por entre objetos, né? E realmente, depois de checar tudo, olhar tudo, ele não teve outra explicação senão falar que era aquilo ali mesmo que estava sendo captado. E muito atônito com aquilo tudo, muito estarrecido, vamos dizer assim, agradeceram a ele e também ao dono da empresa. Foi pago a eles uma quantia ali pelo plantão, né, pelo fato de eles terem ido lá essa hora da noite. E até onde se sabe, esses registros não foram, né, revelados, não foram aí, publicados em lugar nenhum, para primeiro guardar, né, a questão ali mesmo do lugar, dessa rede de supermercados, da rede de atagadistas ali. E também pelo fato de que era inexplicável, uma coisa que ninguém poderia falar, ninguém poderia dizer, né? Tempos depois, né, que isso aconteceu, ele realmente contou esse relato pra gente, e ele não estava mais trabalhando nessa empresa, essa empresa também, inclusive, se desfez, se dissolveu, né, não existe mais, a empresa de segurança, parece que o pessoal mudou de estado, mudou para outra região, e ele também mudou de ramo. Mas fica aí o relato, então, do que é que poderia ter sido captado pelas câmeras, e a questão também envolvendo o medo, né, todo o receio ali de ter isso divulgado de alguma forma e ser interpretado de outra forma e, enfim, coisas que a gente não consegue explicar direito. Mas pelo fato de como esse conhecido nosso, esse colega contou, realmente é algo que ele presenciou, ele viu ali. Uma pena que a gente não tenha essa filmagem para quem tem coragem de ver, assistir, né? Muito obrigado mais uma vez aí e esperamos mais episódios, cada vez mais aí, bem produzidos e com qualidade de sempre, com os relatos e também os materiais aí que são colocados para o nosso deleite aí. Muito obrigado. Nossa, Mar, que áudio, velho. Nossa, Tô todo eu, arrepiado aqui. eu tô toda arrepiada. Eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade pra dormir depois de ouvir isso. Não, eu Mas não consigo nem imaginar o que você ser chamado de madrugada pra ver câmera e se deparar com uma coisa que você nunca viu na vida. Eu acho que não tem nem roupa pra esse evento. não, não tem nem roupa pra esse evento. Eu, sinceramente, galpão já é uma coisa que é assustadora normalmente. Tipo, o sol se pôs, não importa quanta luz, ainda fica meio assustador. Mas É depois verdade. dessa, eu nem acho que eu nunca mais olho as câmeras de segurança de lugar nenhum. Não, isso aqui em Varginha teve aconteceu em um galpão que eu não posso falar o nome também porque é anônimo. E pessoal tentando esconder as assombrações de galpões, né? Mas também, esse eu vi o vídeo, infelizmente eu não posso postar, mas olha, tá de arrepiar, viu? É, tá assustador. E no penúltimo, sabe que quando eu trabalhava lá na transportadora, o penúltimo galpão, acho que o Aislan não chegou a conhecer, não. Hum, Às vezes eu ficava até mais tarde fazendo devolução e tinha uma reciclagem do lado. Fê, parecia que tinha gente dentro do galpão, a barulheira que era. nossa, nem. Aí eu gosto de acreditar que era da reciclagem, sabe? Ou gato ou vento. Ou gato ou vento. Melhor resposta. Na verdade, talvez essa sombra que passou foi um vento. Eu acho Ah, que é certeza que foi um melhor vento. acreditar que foi isso. Ou pode ter sido também uma aranha na câmera, né? A aranha passou pra lá, aí passou pra outra Isso! câmera. É melhor do que pensar que é alguma coisa tipo um Shadow People ou um demonião que tá só rondando lá. Exatamente. Aí, na verdade, a gente nunca sabe o que foi construído, né? Em cima do que foi construído, né? Por precaução, eu chamaria um padre, um pastor, um pai de santo, uma benzedeira. Então, parece que foi chamado um pastor, mas vai Exatamente. saber. Vai saber. Não, eu só um não funciona, entendeu? Eu chamaria um de cada religião. Eu ainda defumaria por conta própria. Paulo Santo e um chumaço de defumação lá com várias ervas. Exatamente. Por garantia. Ouvinte que mandou esse áudio, tá de parabéns, viu? É, ouvinte, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente, viu?
Vamos pro próximo relato. Bora lá. Eu vou ler o relato da Paola. Oi, Paola, muito obrigada por mandar seu relato. Bora lá. Vamos lá. Ela mandou 2 histórias. História 1. Há uns 10 anos, minha família alugou um apartamento no mesmo condomínio que moramos para que nosso apartamento pudesse passar por uma reforma. Ficamos um mês lá e minha irmã nunca gostou do apartamento. Não ficava sozinho e se tivesse mesmo que ficar, ela colocava um filme e ficava sentada numa cadeira. Não se mexia até alguém chegar lá e sempre falou que tinha a impressão de que estava sendo observada. Tirando minha irmã, para o restante da família, ficar lá sempre foi tranquilo. Até o dia que estávamos fazendo a mudança de volta para casa. Nossa, é perigoso, hein? Mudança, gente, mudança já é triste, né? Mudança de volta. É. Não, isso você tem que. O ambiente já fica todo carregado com a energia das pessoas que saíram de lá, né? Uhum. De manhã, meus pais estavam tomando café e o celular da minha mãe, que estava numa mesa ao lado onde deixávamos todos os celulares, começou a tocar. E quando ela foi ver, no visor mostrava que era o celular do meu irmão que estava ligando para ela. A questão é que o celular do meu irmão estava exatamente ao lado do celular dela, e sem nenhum sinal de estar fazendo uma ligação. Mas, como tinha muita coisa pela frente, a gente deixou isso pra lá. Depois disso, algumas caixas super pesadas que minha mãe tinha colocado sozinhas em cima do guarda-roupa precisaram de 2 pessoas para tirar a caixa lá de cima, e para carregar também. Então a gente ficou se perguntando como ela conseguiu colocar aquela caixa sozinha lá em cima. Poder da mãe. Mãe de mau humor. Ai, ninguém me ajuda nessa casa. Cata a caixa. Mãe tonelada e coloca em outro lugar. Vocês vão ver quando eu sumir. Aí vocês vão sentir minha falta. É o poder do ódio da mãe, é verdade. Ninguém vai me ajudar, então eu vou colocar sozinha lá em cima. E lá ficou. Não, mas... Gente, desculpa, mas pode ser encosto também que sentou na caixa e tá passeando. Ai, Marina, que pesado. Tem as 2 opções. O ódio da mãe É o encosto que subiu ou na o encosto que subiu na caixa depois. Justo. Vamos lá. Ainda durante a mudança, meu pai estava com algumas coisas na mão e o celular preso no cinto da calça. Quando o celular começou a tocar a música sozinho. Eu estava no corredor da casa e vi que ele nem chegou perto do celular. E o celular começou a tocar. Só que o celular daquela época precisava abrir para dar o play na música. Celular flip, saudades. E quando ele fez isso para ver o que tinha acontecido, a música que parou não era a mesma que estava no reprodutor do celular. Ó. Os celulares estão todos amaldiçoados. Gente. Esse encosto tá bem tecnológico, né? Querendo mexer com celulares. Ele tá curioso, tá fuçando, querendo saber como é que funciona. Um tempinho depois, logo que meu pai desceu para carregar algumas coisas no carro, o apartamento era no primeiro andar. Meu celular tocou e eu vi que era uma ligação dele. Pensei na hora que ele queria algo e corri para a janela para perguntar o que ele queria. Ele me olhou com uma cara estranha e falou que nada. E perguntou por que eu tinha achado aquilo. Falei que tinha acabado de me ligar. Ele negou e tirou o celular do cinto para me mostrar que estava sem bateria fazia cerca de 1 hora. Como as coisas ainda estavam uma bagunça na nossa casa e eu precisava me arrumar para sair, eu resolvi tomar banho no apartamento alugado e pedi para minha irmã ficar lá comigo para que eu não precisasse parar toda a mudança para trancar a porta e tomar banho. Enquanto eu estava lá, eu ouvi minha irmã conversando com meu pai e meu tio que estavam fazendo a mudança. Mas quando eu saí do banheiro, eu vi que ela estava sozinha. E ela me perguntou com quem eu estava conversando, porque me ouviu falar ao telefone pelo viva voz com alguém. E eu entrei e saí do banho sem falar com ninguém. A energia desse apartamento tá pesadinha, hein? Não é? No final das contas, descobrimos que o apartamento onde ficávamos foi de uma senhora que morreu atropelada na rua do lado do condomínio. Na época, ela estava voltando do mercado e acabou sendo atropelada por uma ambulância. Nossa! Desculpa. Que irônico, né? Atropelado por uma ambulância é muito triste, gente. Desculpa. Pelo menos o socorro tá ali, né? Né? Minha mãe achou que poderia ser a minha avó que voltava do trabalho no mesmo horário.
e foi até lá ver. Encontrou os donos de uma banca de jornal que tem na esquina e que juntaram as coisas da senhora para não ficarem jogadas. E deram para minha mãe levar os tomates dela para não ficar na rua. Uns 3 dias depois, eles foram avisar que a senhora tinha morrido e minha mãe acabou jogando os tomates fora. Depois que voltamos para casa, sempre tiramos sarro falando que a senhora tinha voltado para buscar os tomates. É engraçado, mas às vezes foi o que aconteceu. Às vezes era a senhora tentando se comunicar pelo telefone, né? É. Tentando usar o objeto para se comunicar. Aí você finalmente atende e aí Que é? do outro lado do telefone. Ai, que horror. Eu Ai, fiz- Ai, não deu até um atenderei mais arrepio. Não atenderei mais telefones. Nunca mais. Eu já não atendo. Nossa, que bizarro, que bizarro. Ficar em lugares que pessoas já morreram é bem bizarro. Eu já morei numa casa que o rapaz tinha morrido uns meses antes. Eita. Aquela casa. A casa da A minha gente era mãe. vizinho. Aham. Eu nunca perguntei, tinha alguma assombração ali? Bom, olha, tinha, mas eu não acredito que era bem assombração, sabe? Eu acho que era problema na casa mesmo. Ah, Mas as luzes do corredor ficavam acesas, acendia sozinha. Às vezes a gente ia dormir com tudo apagado e a luz do corredor acendia sozinha. é. Os meus cachorros paravam pra porta de entrada, não pra porta de entrada, pra porta da sala. E ficavam latindo pro nada, de madrugada. É. E uma vez o Scooby é um dos meus cachorros. Eu tava deitado na cama com ele, sabe a penumbra da tarde, quando vai Uhum. começar a escurecer, não tá escuro o suficiente pra ligar a luz, mas também não tá claro o suficiente pra ficar com a luz apagada. Sei. Aí ele começou a rosnar pro nada, sabe? Tipo, eu tava deitado na cama e ele começou a rosnar pra beirada da cama. E começou a esticar o pescoço tentando chegar em alguma coisa. Essa foi a coisa mais bizarra que aconteceu comigo lá na casa, Que mas louco. eu acho que ele tava rosnando pra, tipo, escutou um barulho estranho, tava vindo de fora da casa, alguma coisa assim. Pra não dizer que é outra coisa. Isso aqui é uma assombração. Minha mãe escutava passos no. Tinha um quintal e Uhum. ele tinha mato, aí a mãe ficava escutando passos de madrugada lá, como se tivesse alguém andando. Aí ela foi ver se tava ventando, né? Mas não tava ventando na noite. Mas sei lá. Às Putz. vezes era um gato. É, lá naquela rua tinha uns gatos pesados, né? Gordinho. Não, tinha um gato que morava em cima do telhado, de verdade. Tinha, eu acho que eu lembro disso. Tinha. E mesmo assim é meio assustador acordar de madrugada, imagina ouvir passos. Ah, sei lá, eu fico cagado. Eu escuto as maritaquinhas que moram debaixo do telhado aqui de casa mexer de madrugada, e fico todo cagado. É assustador mesmo. Qualquer barulhinho de madrugada a gente fica meio cabreiro. É. Não, e você acha que aquelas bichinhas não fazem barulho? Meu Deus, que a barulheira que elas ficam fazendo debaixo do telhado. Maritaca é o bicho mais barulhento que tem. Então, não, nem barulho, é barulho delas andando, puxando as coisas. Pois é, elas são muito inquietas também, né? Elas fazem barulho quando elas gritam e tal, mas elas se sacodem, elas se batem, elas andam. Nossa, elas são muito barulhentas. Eu fico, meu Deus, tem alguém no forro da casa. Bom, história 2 da Paola. Eu e meu noivo moramos em lados opostos da cidade, região norte e sul. E geralmente utilizamos o transporte público para nos ver. Um dia eu estava na casa dele e me deu uma sensação muito ruim, como se tivesse acontecido alguma coisa com alguém. Cheguei a ligar na minha casa para ver se estava tudo bem, e estava. Eu ignorei e achei que era coisa da minha cabeça. À noite, quando eu estava indo embora, eu entrei no ônibus e fui direto para o banco da frente. Moro em Curitiba e temos alguns ônibus aqui que têm 5 portas, os famosos biarticulados. Sentei em um dos bancos atrás do motorista, coloquei meu fone e comecei a ouvir minhas músicas. Logo depois eu percebi que as pessoas próximas estavam se afastando e indo para o fundo do ônibus. Foi então que eu percebi que no banco do lado tinha uma mulher falando algumas coisas que eu não consegui identificar, porque estava de fone. Então eu pausei a música e escutei o que a mulher estava falando, e ela falava de uma forma muito estranha. Talvez até em outra língua, e na hora me bateu um pânico tão grande que eu não consigo explicar. Nossa. É, Eu dei um chutão nela e saí vazado. eu também Meu, prime... levantaria.
Meu primeiro pensamento foi religar a música e rezar mentalmente a oração que é considerada a mais forte de todas dentro da religião católica. E em pânico comecei a fazer isso. Durante o tempo que a mulher estava no ônibus, ela oferecia um caderno para quem estivesse em volta. Falava daquela forma estranha e em vários momentos, ela baixava a cabeça e fazia um som de animal bufando muito alto. Seria impossível uma pessoa reproduzir. E parecia que ela simplesmente não me via. Era como se eu estivesse invisível. Próximo a um dos pontos de descida, o motorista chamou a mulher e falou que o ponto dela era o próximo. Nisso ela levantou com dificuldade, toda torta. Chegou perto do motorista e ficou olhando para ele, como um bicho pronto para atacar. Assim que chegou no próximo ponto, ela foi com dificuldade até a porta de saída, e assim que ela desceu as escadas, ela saiu do ônibus e voltou a andar normalmente. Continuei minha viagem, que estava na metade, e quando cheguei na minha casa eu estava tão branca e com uma cara de pânico que a primeira coisa que minha mãe fez foi me perguntar o que tinha acontecido. É É, bizarro também, hein? bizarro. Essa moça não gosta de andar de ônibus. Não, ela deve ter ficado bem apavorada dentro do ônibus. Nossa, mas esquisito demais. E tem gente que fica nervosa dentro do ônibus, né? Sei lá. Ué. Nossa, mas imagina, eu não sei, eu ia sair também de perto, eu ia lá pro fundo do ônibus, igual o pessoal tava fazendo. Paola, muito obrigado por ter mandado seu relato, viu? Valeu, Paola. A gente gostou bastante. Se tiver mais história, manda aí. Isso aí, manda pra gente. Gente, próximo relato foi enviado pelo João Romero. Ele colocou até um título, chama A Noite. Vamos lá? Bora. Tinha por volta de 7 ou 8 anos e dormia na sala de casa com o colchão no chão, junto com o restante do pessoal de casa. A sala era grande e minha cama ficava em direção a um corredor, para onde iam os quartos e banheiros. Ficava escuro à noite por não ter entrada de luz, e também ficava próximo à porta da cozinha. Quando todos já haviam dormido, eu acabei acordando por causa de um barulho, provavelmente vindo do lado de fora de casa. Eram correntes, pensei. Pensei que fosse alguma pessoa madrugando na rua ou algo assim. E o barulho ficava mais alto. Comecei a temer se não fossem bandidos ou algo assim. As correntes ficavam mais próximas, mais altas, e eu já não sabia distinguir se vinha do lado de fora ou de dentro da casa. Parecia vir de todos os lugares, todos os lados, do corredor, em direção aos quartos, e comecei a ouvir choros na cozinha, risadas de crianças. Comecei a suar de medo, paralisei, não via mais nada. Mas eu continuava ouvindo aqueles barulhos extremamente altos de correntes, gritos, choros, risadas, tudo misturado. Eu ficava me perguntando como ninguém havia acordado com aquilo. Me escondi embaixo da coberta e fiquei tentando me forçar a dormir. No dia seguinte, fui falar com os meus pais sobre os barulhos. Disse que mal tinha conseguido dormir e perguntei como eles dormiram com tanta balbúrdia. Minha mãe disse que eu estava louco e que não havia nenhum barulho de noite, que não ouviram nada. Quando saíram da cozinha, minha tia veio até mim e disse: "Olha, João, se eles não acreditam nessas coisas, não conte a eles. Eu acredito em você." Depois daquilo, comecei a guardar tudo pra mim. E a tia da assombração. Mas ele usou o melhor escudo, né? O cobertor. A cobertinha mágica é o melhor escudo que tem. O melhor escudo. Pelo menos aí teve umas horinhas de sono com o escudo levantado. Mas. Nossa, bizarro. Eu ia ver o que que era. Falei assim, pô, deixa eu dormir, caralho. Aqui não. Vai fazer barulho em outro lugar. Mas ele tinha 7 ou 8 anos, né, Fê? Eu ia É chorar. verdade. É verdade. Criança, eu tinha esquecido desse fato. Criança eu ia chorar também. Mas hoje em dia, se eu escuto barulho, você, sai daqui. Aqui não. Vai fazer barulho em outro lugar, caralho. Nem enche meu saco, eu quero dormir. É. Hoje não, pô. Segunda-feira, amanhã. O banimento do xingamento. Acende incenso.
Pronto, tá satisfeito? Agora vai embora, me deixa. Um palo santo. Nossa, esse seria muito cheiroso, cara. É bom mesmo, cheiro de É palo santo. bom. Muito bom. Nossa, mas bizarro, hein? Bizarríssimo. Ainda mais barulho de corrente, pior ainda. Será que tinha? Será que era uma casa muito antiga? Não sei. João, conta aí pra gente. Se a casa é muito antiga, se aconteceu alguma coisa, o histórico da casa. Exatamente. Bom, tem mais uma história aqui do João. Essa ele chamou de escritório. Eu trabalhei em uma empresa por 3 meses como estagiário. Eu era back office. Era apenas eu e mais 2 pessoas de manhã e mais 3 de tarde. Meu chefe ficava muito ocupado com mudanças da empresa, então nós ficávamos sozinhos. E eu era responsável pelo turno da manhã. Eu nunca gostei de ficar sozinho lá. Às vezes eu chegava mais cedo para ligar os computadores, limpar o local e adiantar umas coisas. E sempre ficava amedrontado quando chegava perto do banheiro. Mesmo encostando na parede, parecia que tinha alguém nas minhas costas, me observando. Eu sentia arrepios naquele local. Porém, queria que só isso tivesse acontecido, mas ao passar do tempo, as coisas só pioraram. Os computadores desligavam e ligavam sozinhos, assim como os ar-condicionados. As persianas da janela também viviam abrindo e fechando. Eu tentava me manter corajoso, sem demonstrar medo, tendo em vista que todos ficavam muito assustados com o que acontecia. Eu tentava tranquilizar o pessoal, para o trabalho fluir e ficarem bem. Um tempo depois, começamos a escutar batidas na porta. E sempre que íamos ver, não havia ninguém. A menina da tarde tentou falar sobre a situação, mas ninguém acreditou nela, tendo em vista que, naquele prédio comercial, só tínhamos nós e mais uma mulher no 11º andar. Eram 6 salas naquele andar, e apenas 2 estavam ocupadas. A da moça ficava do outro lado do corredor, e não tinha motivos para fazer qualquer tipo de pegadinha com a gente, tendo em vista que era uma adulta e mãe. Pausa. Olha, se tem uma coisa que mãe gosta de fazer, é pegadinha, viu, gente? Eu serei um pai vai fazer muito pegadinho com os meus filhos. A minha mãe matava gente de medo, tinha hora, na piada. O nosso andar também não tinha luzes. Depois de perguntar mais sobre, a garota da tarde descobriu que, naquele nosso escritório, o antigo proprietário havia se matado no banheiro. Inclusive, nosso chefe teve que limpar resquícios de sangue que haviam sobrado lá. Matou a charada aí. Nossa. E no outro espaço, ao lado do nosso, era de um advogado que morreu dentro do local. Ah, que maravilha! Que prédio abençoado, não é verdade? Foi edificado em cima de um cemitério indígena. É bom, assim como todo o Brasil. Nossa, pesado. A história do Brasil berra agora. É. Nenhum herdeiro nunca foi pegar nada de lá. O lugar está do mesmo jeito desde que o velho morreu. Um dia iríamos ser visitados por um entregador. Meu chefe avisou e, por volta das 11 da manhã, escutamos o bater na porta e pensamos ser esse entregador. Sem pensar, eu disse: "Pode entrar." Ah, deu permissão aí, né? Ai, filho do... Sinto muito, amigo, sinto muito. A porta se abriu, fechou. Passos foram ouvidos no chão de madeira, indo até o banheiro, abrindo e se trancando lá dentro. Depois de 10 minutos, começamos a achar estranha a demora dele lá dentro. Resolvi dar uma olhada, já que ninguém estava com coragem de se aproximar. Eu fui, tremendo, com ar congelado, e um arrepio tomava meu corpo. Minha mão gelava quando encostei na maçaneta. Meu ar sumiu por um curto período, enquanto abri a porta de uma vez, já com a faca na mão, caso fosse alguém que tivesse invadido o lugar. Mas não havia ninguém. Todos ouvimos as portas, os passos, e não tinha ninguém no banheiro. Depois daquilo, estávamos aterrorizados. Falei com minha avó sobre as ocasiões, e ela me disse sobre como parar com isso. Fiz um negocinho com algo e sal grosso,
que coloquei atrás de todas as portas do lugar, enquanto pedia proteção ao meu anjo da guarda. Depois daquilo, nada nunca mais aconteceu. Meu parceiro de trabalho da manhã não acreditava que aquele sal e alho que tinha livrado a gente daquilo. Mas o importante é que nunca mais vimos a tal situação. O amigo podia ter só falado assim, muito obrigado por ter tirado tudo isso, né? Em vez de falar assim, ah, não acredito que foi o sal e o alho. Ah, nossa, parou de bater. Parou de abrir e fechar a persiana, a luz parou de acender e apagar, a gente parou de ouvir passo, mas não foi essa mandinga que você fez aí, não. Parou simplesmente porque parou. Só cansou. Cansei. Tomar banho. Nossa, bizarríssimo. Eu já teria pedido conta faz tempo, ainda mais, nossa. Eu também não tinha durado muito tempo, não. Apesar que ele durou só 3 meses, né? Pelo que ele fala aqui. 3 meses. Acho que seria mais que Nossa, suficiente depois pra mim disso também. o prédio pegou fogo com tanta bizarrice que tava acontecendo lá dentro. É impressionante ninguém ter ficado doido. Né? Mas alguma coisa aconteceu pra deixar todo mundo mal desse jeito lá dentro. Aí devia ter uma energia muito ruim, né? Os Que parece que proprietários se no banheiro. matando. Uh. O outro advogado só morreu de velhice, né? Morrer de velhice eu acho que é uma coisa mais tranquila. Mas morreu lá tipo, dentro, né? morreu lá dentro. E ninguém nunca foi buscar nada, tudo intocável. Tem uma coisa meio pavorosa nesses lugares intocados, não tem? Tem, fica sempre um ar pesado, né? Tava assistindo uma Quando. série ontem que eles fizeram, tipo, o cenário, né, de uma casa abandonada. Mas não abandonada de... É abandonada, tipo, as pessoas saíram correndo da casa, só isso. Vai dar um ar triste. De alguma coisa que já foi, né? E não vai ser mais. Como quase tudo nessa pandemia, né? Bom, ficou meio bad, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O João também mandou a última aqui. Que ele deu o título de Fantoches. Olha, eu já fiquei apavorada só com o título. Eu não gosto de fantoche, eu não gosto de boneca. Fantoches são bizarríssimos. Ainda Eu mais não aqueles que falam sozinho. Eu não gosto daquele também que fica pendurado por um monte de fio. Tipo Pinóquio. Quando eu tinha por volta de 5 anos, eu estava na cama com minha mãe, enquanto meu pai estava no banho. Quando minha mãe disse que tinha alguém que queria falar comigo. Ai, meu Deus. Mães. Mãe. Olhei para a cabeceira e, saindo das frestas, saíram meus 2 fantoches, que tinha. Conversaram comigo, brincaram, até pegaram na minha mão. Senti uma mão dentro dos fantoches. Eu nunca fui uma criança boba, não acreditava em Papai Noel, Coelho da Páscoa, nem em Fada do Dente, nem nada disso. Então eu já pensava que meu pai estava com aqueles fantoches, e só ligaram o chuveiro para me despistar. Minha mãe sempre me olhava sorrindo, enquanto eu falava com os bonecos. Até que eles disseram que tinham que ir embora. Eles desceram a fresta e rapidamente eu olhei embaixo da cama, querendo pegar meu pai no pulo. Porém, apenas vi os fantoches deitados em um travesseiro, sem ninguém lá embaixo. Depois de 2 minutos, meu pai saiu do banho. Aquilo não era possível. Eu olhei muito rápido. Não tinha como meu pai ter saído debaixo da cama e ido ao banheiro tão rápido, sem eu perceber. Fui até ele e disse: eu sei que era você com os fantoches. Ele me respondeu: o que você está falando? Eu estava no banheiro. Minha mãe não dizia nada e fiquei perplexo com aquilo, sem saber o que era que estava brincando e conversando comigo. Ah, mas cadê o lado da tua mãe? Se dá fofoca pela metade, você vai matar um fofoqueiro desse jeito. Exatamente, o que sua mãe acha disso? João, por favor, conversa com a tua mãe, fala pra ela te contar essa história e depois você manda pra gente, que eu fiquei curioso. Ai, toda vez a gente pede o resto da história pros ouvintes, a gente não se contenta. Pô, não, que bizarro. Os 2 fantoches vai, brincam com ele e a mãe deve ficar aqui de sorriso nervoso, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Socorro, me tira daqui, socorro. Não, cara, que bizarro, que bizarro. Não, mas eu quero saber o que que tua mãe acha disso, João, de verdade. O que que tua mãe achou naquela época? Exatamente, conta pra gente. Ela vai falar, ah, não aconteceu nada, foi tudo invenção da tua cabeça. Eu vi você fingindo, aí você ficou brincando com os fantoches, aí você jogou eles embaixo da cama, olhou pra debaixo da cama. É o tipo de coisa que a mãe diria. Nossa, eu fiquei curioso agora.
Mas olha, bizarríssimo, cara. Se tiver mais história, pode mandar aí pra gente. Que vida emocionante. É muito emocionante. Você já pensou em procurar uma benzedeira? Corre ali na esquina, na tia. Exatamente. João, valeu por ter mandado os seus relatos, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Valeu mesmo. Bora pro relato do Leonardo do canal Profusão. Gente, É, esse relato do Leonardo e o do Thales que a gente vai ler em seguida, eles saíram numa Macumbaria Cast que eles desmistificaram de uma maneira mais, mais é, séria, né? Os isso, relatos. com fundamento na Umbanda, no Espiritismo, em todo o segmento da espiritualidade deles. Ficou Isso bem aí. legal. Vai lá conferir. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Ficou bem legal, gente. Vai lá ouvir. Mas a gente vai ler aqui também. Pois é. Olá, Felipe e Marina, convidados e ouvintes. Me chamo Leonardo Pastorelli e faço parte do canal Profusão. Tenho 26 anos. O que eu vou relatar aqui, poucas pessoas sabem, e aconteceu no dia 8 de dezembro de 2006. Felizmente, meu pai veio a falecer um dia antes, no dia 7 de dezembro, devido a um AVC, que deixou ele em coma por um mês antes de enfim partir. O velório e o enterro aconteceram dentro do que é o esperado para essas situações. Muitos choros, lembranças, saudades. Logo após isso, eu, minha mãe e minha irmã voltamos para casa, ainda sentindo bastante aquela sensação de estar faltando alguém conosco. Todos estávamos muito cansados e minha mãe e minha irmã resolveram ficar na sala assistindo TV. E eu subi para o segundo andar da nossa casa para ficar no quarto mexendo no computador. O quarto em que eu estava era o da minha irmã, onde ficava o único computador da casa. Ele ficava em uma mesa no canto oposto da porta. E ao sair por essa porta dava no corredor que levava aos outros quartos, um banheiro e a escada que descia até a sala. Pouco tempo depois, me lembro de estar jogando algo no PC e ter a sensação de que tudo em volta da tela estava ficando muito claro. Logo pude constatar que existia uma luz muito forte atrás de mim, que fez com que todo o quarto ficasse branco por aproximadamente uns 3 segundos. Eu, no auge dos meus 11 anos de idade, entrei em pânico e não tive coragem de me virar, já que aprendemos que em filmes de terror, se você virar acaba sendo morto de uma maneira bem bizarra. Prendeu certinho. Nesse momento eu gritei para que alguém fosse me ajudar. Sendo assim, minha irmã subiu o mais rápido que pôde e veio ver o que estava acontecendo. Ela também me questionou o que foi aquele clarão que iluminou o andar de cima todo, pois tanto ela quanto a minha mãe conseguiram ver uma luz extremamente branca vindo do topo da escada. Todos ficamos sem entender o que foi aquilo. Algumas semanas depois, fomos a um centro espírita, onde o médium falou que possivelmente seria uma presença boa ou até mesmo um último adeus do meu pai. Espero que tenham gostado. Ame demais o podcast Terror na Esquina e saiba que eu sou o fã número 1. Abraço a todos. Ah, valeu, Ah, Leonardo! obrigada, Léo. Que Eu, felicidade. eu fico muito emocionada com esse relato. Achei muito bonito. É muito bonito mesmo, né? É um, como diria a Ira, né? Um fofossusto. É um pouco susto. É, Muito bonitinho. muito bonitinho mesmo. Dá um quentinho no coração, né? Uhum. Apesar de ser bizarro, dá um quentinho no coração. Dá um medinho, né? Porque essas coisas sempre assustam a gente, mas dá um quentinho no coração. O pessoal do Macumbaria falou bastante sobre esse relato lá, eles gostaram bastante também. Então, corre lá pra conferir o que eles acharam. E ficou bem legal. É muito bonito mesmo. Obrigada, Léo, Muito por mesmo. deixar a gente contar a sua história aqui. Muito obrigado mesmo. Então, vamos pro próximo. A Bora. gente, a gente deu uma. Ficou solene de repente, né? Mexe comigo esse relato. Eu também fico muito emocionada. Ele é muito bonito. Mas vamos quebrar o clima com o relato do Thales, que o do Thales também é pesado. Exatamente. Então eu vou contar agora o relato do Thales. Vamos lá? Essencialmente, todas as minhas histórias de terror são tão antigas quanto a invenção da minha família.
Quando a família do meu pai, Maciel, chegou no Brasil, eles eram donos de escravos em uma fazenda em Belém. Por mais que seja coincidência, a família da minha mãe trabalhava nessa fazenda. Eles sempre estiveram ligados pelo destino. Com o passar do tempo, a fazenda se desfez, mas as famílias nunca se separaram. A família do meu pai e a família da minha mãe se mudaram mais de 20 vezes durante mais de 150 anos. Ainda assim, eles sempre moravam na mesma rua. Nessa época, antes do catolicismo pegar todos os meus familiares, a família do meu pai era espírita e a família da minha mãe era umbandista. No mesmo ano, enquanto minha tia, por parte de pai, morria cercada de pessoas que somente ela via, meu avô, por parte de mãe, era visitado por um cavalo estranho e pegando fogo no meio da mata todos os dias, quando ele voltava para casa do trabalho. Como conclusão, em um destino espiritual, na primeira vez que minha mãe viu meu pai, ela afirmou: "Vou casar com esse homem." Eles não tinham nem se falado. Ela só olhou para ele e assim declarou em voz alta. E casou. A partir daí, os dois, que viam coisas em suas casas e corredores desde criança, criaram regras de convivência que se mantêm vivas entre os meus irmãos como o ferro marca a pele. Número 1. Nunca morar numa casa em que da sala não seja possível ver o quintal. As coisas que se ouvem em casas grandes são estranhas e perturbadoras demais. É preciso acompanhar a casa toda sentado na sala. 2. Nunca deixe portas entreabertas. Ou toda a porta aberta, ou toda fechada. Toda vez que uma porta ficava entreaberta, minha mãe via algo parado, olhando para ela pela fresta da porta. Cara, isso me dá muito medo, muito Eu medo. também concordo com isso, viu? Ou porta fechada ou porta aberta. Nossa, eu detesto porta entreaberta. Uhum. A do armário, pior ainda. Do armário, pior ainda. Número 3. Nunca tire a imagem de Nossa Senhora dos locais. Ela fica virada para as portas de casa. E, de acordo com o sonho da minha mãe, isso é o que nos protege. É impossível descrever para você todas as coisas que meus pais já viveram, que, consequentemente, meus irmãos vivem e que eu nunca vivi, embora conte todas as histórias deles. Meu pai já viu um homem passar de um lado para o outro no quintal, até que o pediu para parar e ele realmente parou. Minha mãe já viu alguém sentado na beira da cama, olhando para minha irmã bebê, enquanto o cachorro latia e expulsava aquilo. Meu primo, ao dormir na minha casa, já viu e sentiu seu pai dormir ao seu lado, quando meu tio estava fora de casa a noite inteira. Meu irmão já ouviu sozinho em casa nós da família chamando pelo nome dele, em diversos cômodos. Minha mãe já viu as árvores do quintal em chamas. Minha irmã mais nova vê uma garota idêntica a ela, que cresce com ela. Minha mãe disse que teria gêmeas e acabou perdendo uma. Meu Deus, que bizarro, cara. Que creepy. Nossa. De toda forma, o sobrenatural é totalmente normal na nossa casa. Não dá para negar a história que temos e nem o nosso passado. Então apenas convivemos com isso, enquanto contamos com bom humor as coisas que já passamos. Embora pessoalmente, a noite que eu passei sem energia elétrica e sozinho em apartamento vazio tenha sido um pouco perturbadora. Né, então, ele disse que não vê nada aí. Não, relato ainda não? Não mandou. Não mandou. Ô, sacanagem. Pô, Thales, manda aí pra gente, cara, que é o desenvolvimento de tudo isso, como é que vocês lidam com isso, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Conta pra gente aí o que aconteceu. Porque é muita coisa, né? Muita coisa aí que acontece, é muito bizarro. É perturbador até, né? Se você não souber lidar com isso. Dá um medinho mesmo, né? Um cagacinho. Cagacinho? Porra, Coisa diária, né? Aquele cagacinho diário pra manter a forma. todo dia, né? Só uma quinta-feira. Toda quinta-feira. Não, nossa, eu não conseguiria lidar com. Eu não ia conseguir ficar assim, não. Nossa, acontecendo tanta coisa bizarra. É, no final você acaba acostumando, né? É, você acaba
acostumando, tipo, o leite tá fora do lugar. Ô, Gasparzinho, onde é que você pôs o leite? Aí você olha em volta, o leite tá ali naquele lugar. Obrigada. Devolve, valeu. Devolve. As latas empilhadas. Gente, eu não chamei de Gasparzinho fazendo troça, não, viu? Eu chamo tudo quanto é assombração de Gasparzinho. É pra dar um apelido carinhoso, pra não falar que é o Bel. Exatamente. Pra não ficar tão apavorada. Thales, valeu pelo relato, cara. Tô esperando aí a continuação, o desenvolvimento desse seu relato. Exatamente. Você deixou um cliffhanger pra gente que a gente tá quase indo aí te bater pra se contar. Já quero a segunda temporada. Então lá, relato da Bianca. Há uns anos atrás eu trabalhava à tarde. Aí os meus pais, eles sempre saíram um pouco mais cedo para trabalhar e eles têm a mania de vir no meu quarto para se despedir de mim, dar um beijo antes de ir embora. Então todos os dias eles iam de manhã e às vezes eu tô dormindo. Mas quando eu tô assim, sabe, quando você não tá muito bem acordado, mas você sabe que tem alguém entrando no teu quarto? A porta abre, a luz entra um pouquinho. Então, tipo, eu meio que sabia que tinha alguém fazendo isso, mas eu tava meio grogue de sono. Então, um dia de madrugada, eu senti que tinha alguma coisa no meu quarto. E eu Eita. tava meio dormindo. Na minha mente, eu fiquei pensando, deve ser minha mãe ou meu pai que tá vindo aqui me dar um beijo, né? E aí, eu pensei, vou dar um susto neles, né? Porque, na verdade, eu tô meio acordado. Então eu tava deitado de bruços e eu comecei a sentir duas mãos espalmadas nas minhas costas, como se alguém estivesse se apoiando em mim e tentando chegar o rosto bem perto do meu. Então, eu senti as duas mãos direitinho nas minhas costas. Aí eu levantei, meio difícil. Mas sabe quando você levanta e não tem ninguém? Não tinha ninguém lá e a casa estava no silêncio total. Eu fiquei muito pasmo porque me deu um gelo bem na hora. Eu tinha certeza que tinha alguém apoiando as mãos nas minhas costas. E aí eu olho e não tinha ninguém. Eu pensei, fudeu, cara. Tchau, acho que eu vou me virar e me cobrir minha cabeça pra dormir. Acho que é melhor. Corajosa, porque eu teria ido pro quarto dos meus pais. Nossa senhora. Eu teria gritado lá, eu acho que eu teria infartado. Teria infartado. Na hora que eu virasse e não tivesse ninguém, eu teria, sei lá, Caindo duro ali mesmo, caiu o cu da minha bunda. Não. Ela sentiu, cara. Ela sentiu alguém spawnando nas costas da mão Ela dela. ouviu alguém entrando no quarto. E aí ela sentiu uma mão espalmada nas costas. Duas mãos espalmadas nas costas. Nossa. Eu não ia dormir nesse quarto nunca mais. Nunca mais. Só ia dormir com os meus pais. Só. Ia mudar meu quarto pra sala. Qualquer coisa do tipo. Nossa, eu não sei como é que ela viveu com essa história depois disso. Gente, Lembra? sono pesado. Chazinho de melissa pra ajudar a dormir. Exatamente. E um banimento forte. Uma oração, um banimento, as coisas assim. Um incenso, uma vela. Credo. Credo mesmo. Nossa, Bianca, eu espero que você tenha superado isso bem, viu? A gente espera que você tenha ficado bem, Bianca. Muito obrigado. Nossa, muito bizarríssimo. Bizarríssimo. Muito obrigado, Bianca. Obrigado por mandar o relato, Chuchu. Eu ia dizer que a gente vai acabar por aqui, Sim. mas eu acho muito injusto a gente acabar aqui sem aquela história. Você quer que eu conte aquela história, né, Fê? Não só eu, o pessoal, o mundo quer que você conte essa história, Marina. Mas, gente, não tem nada demais. Vocês estão fazendo muito suspense. Vocês estão acreditando que tem muito suspense, mas não tem tanto suspense assim. Tentei convencer minha mãe de mandar o áudio, mas ela não quis participar, então. Mas ela deixou eu contar. Então, bora lá. Gente, pra quem não sabe, eu e o Felipe somos de Varginha. E em 95 apareceu o ET de Varginha. Aí acontece o seguinte. A casa onde a minha avó morava era no quarteirão da casa onde aquelas três do terreno baldio onde aquelas três meninas viram o ET.
Sabe assim, o terreno baldio era de um lado do quarteirão e a casa da minha avó era na face oposta. Não exatamente ali oposta àquele terreno baldio, mas era perto, acho que era uma casa de diferença. Tanto que tá lá até hoje, o terreno baldio, o dono cercou tudo, tal, fez um muro. E acho que, bom, até hoje não, né? Há uns 3 anos atrás, quando eu saí de Varginha, ainda tava lá daquele jeito. Se eu te falar que eu não sei qual que é o terreno, você E a acredita? próxima vez que eu for aí, eu vou te levar lá, vou deixar. Bom, acontece que na época a casa da minha avó tinha uma cozinha com aquelas telhas ternite, né? E é um pouco transparente e você vê e a luz passa. Tinha uma telha transparente, uma coisa assim. A minha mãe tava, acho que grávida da minha irmã, tava sentada na sala tomando um cafezinho. Nisso minha avó e meu avô tinham saído, tava minha mãe e meu pai na casa. Na época a gente morava no Acre e meus pais tinham vindo passar algum feriado, alguma coisa em Varginha. Ah, não, mentira. Meu pai, eles moravam no Acre, meu pai tava fazendo um curso no Rio de Janeiro e minha mãe tinha vindo pra Varginha pra não ficar sozinha com 2 crianças no Acre, né? Apesar que o lugar que a gente morava lá era muito tranquilo, era dentro da vila. Mas não era bom deixar ela sozinha de tudo. Ainda mais Rio de Janeiro e Varginha coladinho. Pra quem mora no Acre, Rio de Janeiro, Varginha coladinho mesmo. Mineiro, morando no Acre. É. Devia ser umas 8, 9 horas da noite. Meu pai tava tomando banho. Eu e a Luísa já dormindo. Aqui minha mãe tá sentada na cozinha, as crianças dormindo, meu pai tomando banho. Ela olha pra telha, né, pro telhado e pensa assim, olha, um pé. Aí ela baixou a cabeça, continuou fazendo o que ela tava fazendo e ficou aquilo na cabeça, né? Mas que pé grande, um pé esquisito. Peraí, é um pé? É um pé na telha? Aí ela olhou de novo e tava lá, pé. 2 pés, né, gente? Não é um pé só, que o bicho tava em 2 pés. E aí ela levantou, quietinha, sem fazer barulho, foi lá no banheiro, chamou meu pai. Tem um assaltante no telhado. Mas ela diz assim, que ela falou pro meu pai que era assaltante, mas que era um pé muito grande, era a prancha de um pé. Que ela nunca tinha visto uma pessoa, sei lá, se ele calçasse 50, ele ia ter um pé daquele tamanho. Aí meu pai, militar, né, se enrolou na toalha, pegou a arma e veio vindo. Viu o pé, então ele e minha mãe viram o pé gigante na telha de casa. No que ele mirou a arma pra atirar, o bicho pulou. Mas, gente, ele pulou no telhado da casa da frente, um pulo só. A telha da casa da frente era 5 metros pra frente. Pulou, destruiu as telhas, destruiu tudo. E aí meu pai correu, ligou pra emergência, né? Olha, tem um bandido aqui, pulou na casa da frente. E só foi ouvindo as telhas das casas seguintes quebrando, tudo quebrando. E era assim, de uma distância muito doida. Ninguém vai pular 5 metros de uma vez, né? Nem esses competidores que pulam 5 metros de uma vez, pulam parado de um ponto pro outro. E aí veio a polícia, né? Porque meu pai se identificou como militar, a polícia veio e tal. E aí eles foram conversar com o policial. E falou, conversando, viram onde que a telha da casa seguinte estava quebrada. E aí o policial falou pra eles, olha, eu não posso dar muito detalhes. Eu chamo meu pai, né? Mas isso aqui não foi pessoa, não. E tá tendo um caso muito estranho por aqui. Então, na época, a rua toda já tava sabendo que as meninas tinham visto o ET e tal. Eu não sei se foi logo antes ou logo depois delas terem visto, gente. Aí eu não tenho certeza. Mas o policial já sabia que tinha alguma coisa. Eu sei que quem conhece o caso do ET de Varginha sabe que teve um policial que entrou em contato, um bombeiro que entrou em contato com o ET e depois morreu. Né? Esse avistamento da minha mãe foi antes do cara encontrar o ET. Né? Antes de ter contato com ele. Rapidinho. O caso do ET de Varginha foi em 96, tá? 96? É.
Ah, então, Luísa já tava bem crescidinha, mas Já eu tinha um ano, já tinha 1 ano, né? É, faz mais sentido do que meu pai ter saído lá do Acre pro Rio de Janeiro com criança recém-nascida, né? Uhum, a Lu já tinha um ano nesse. Luísa já tinha 1 ano, eu já tinha 4. Mas, não muda muito pra história, gente. Confundi as datas, mas é a mesma coisa. Minha mãe continuou tendo visto o PDT. Não, só pra pontuar aqui. Tudo bem, eu sou muito ruim com data. Eu sei que o importante é que eu era muito pequenininha e eles tinham vindo do Acre porque meu pai ia pro Rio de Janeiro. E aí ficou por isso mesmo. Tipo, minha mãe e meu pai viram. Quando a minha avó foi construir, meu avô nunca acreditou na história do ET, né? Ele dizia que era o Mudinho, que era um senhor que ficava ali pela rua. Ele não era andarilho, não, viu, gente? Ele tinha família. A família cuidava muito bem dele, mas ele tinha algum problema e ficava ali pela rua, né, Sim, durante o dia. o Mudinho, ele tem a mesma fisionomia que o OT foi avistado, É, que ele anda é agachado. agachadinho. Ele anda agachadinho. E Se vocês procurarem, se vocês derem um Google aí, vocês acham a foto do Mudinho e o jeito que o ET tava é bem parecido de verdade. é por isso muita gente fala que não foi o ET, as meninas assustaram com o Mudinho fazendo cocô. E eu lembro assim que ele não era um andarilho, não era um morador de rua, não. Ele tinha família ali, a família cuidava bem dele. Porque às vezes a gente vê nos lugares assim, mas era um morador de rua, era não sei o que, não era não. Ele era bem cuidado. Mas, né, tinha um probleminha. Então é isso a história do PDT. Desculpa se vocês ficarem decepcionados, porque eu acho a história interessantíssima. E eu Eu esqueci, eu tô aqui esquecendo de contar, né? Meu avô não acreditava, minha avó também não, mas quando eles foram reformar a cozinha, trocar as telhas para fechar a cozinha, tava lá a marca do PDT na telha. Aí minha mãe na época morava em Juiz de Fora, né? Falou assim: "Não, guarda pra mim, guarda pra mim". E meu avô falou: "Vou guardar isso aqui, Carlota, presta atenção", e jogou fora. Ah, não, A seu gente avô tinha que ter guardado, tinha um mas não é registro. possível. Mas infelizmente é isso que acontece quando a pessoa não acredita. Não, ela joga fora as evidências. É, que triste, mas agora ufólogos do mundo inteiro vão procurar você. Mas eu duvido, eu acho que deve ter um monte de relato naquele período. Acho que foram uns 2 meses, assim, entre o ET ser visto no zoológico e aparecer lá. Sabe? Muita gente deve ter tido caso estranho. Se você é de Varginha, tem um caso estranho da época do ET, manda pra gente, que eu aposto que tem muito. A gente conta anônimo. Exatamente. Porque é perigoso falar as coisas do ET aqui em Varginha. O pessoal de preto anda aparecendo. Sério? Ainda bem que eu tô Pe- longe. Tem uma lenda urbana aqui em Varginha que se você parar pra perto do terreno onde aconteceu o avistamento e ficar lá um tempo, você vai ver homens de preto andando por lá. Eu já fiquei muito por ali, nunca reparei. Será que é porque eu era criança? Eles não achavam que eu era uma ameaça? Não sei. Sei. Mas tem essa lenda urbana aqui em Varginha. Eu não sei se eu acredito ou não no ET de Varginha. Sua mãe viu o pé do ET, então me faz acreditar um pouco mais. Mas eu sou um pouco cético, deve ter caído alguma coisa, mas eu não sei se aquelas meninas viram mesmo um ET. Sei lá, eu tenho minhas dúvidas. É. E a gente não vai saber, né, Fê? Alguma coisa estranha aconteceu, Alguma mas coisa não. estranha aconteceu. Se for um É, ET, se for um bicho, for uma pessoa fantasiada, brincando com os outros por aí, não, nada vai dizer. A verdade é essa, nada vai dizer. eu gosto muito dessa história. É muito gostosinha essa história. É muito bobo ela contando, pena que ela não quis gravar o áudio. Ai, que pena. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe a próxima, gente? Uma hora eu vou convencer minha mãe. Pô, Marina, agora a gente precisa de mais uma história pra prender os ouvintes, né? Pra fazer um cliffhanger. É, Acabaram as minhas histórias. as minhas também acabaram. A minha mãe que tem umas histórias boas, tipo, quando a gente morou no Acre, a gente morou a primeira casa que a gente morou tinha morrido uma senhora lá dentro. E aí Ah, ninguém queria alugar a casa, tanto que meus pais mudaram pra lá, e alugaram a casa por um preço muito barato, era um sobrado.
Era uma casa muito boa e tal. Foi antes deles mudarem pra dentro da vila. E ninguém queria alugar a casa, né? Minha mãe conta que eu tava pequena, tinha um ano e meio, acho que quando eles mudaram pro Acre. E que às vezes ela tava me dando banho no banheiro, a porta começava a fechar, ela falava assim: "Não, eu tô aqui dentro ainda, fecha não". E a porta abria. Pelo menos era, pelo menos era um espírito consciente. Era espírito consciente, tipo, calor do caramba no Acre, porque, né, às vezes a vovozinha, eu vou fechar a porta pra não dar friagem na criança. E não, mas já tava, tipo, no Acre não tem friagem. Friagem. A friagem é melhor, cara. Rio Branco, friagem, não tem É, friagem. friagem, que friagem. Boa. Ai, que massa. Mas assim, É, eu vou tentar reunir algumas histórias de familiares meus pra contar pra vocês. isso. Eu vou ver se minha mãe conta mais algumas. As histórias dela são Beleza. muito boas também. Ah, sua mãe é uma ótima pessoa, mas Ela é verdade. adoro, adoro. Mas, pessoal, foi esse o nosso episódio de relatos. Conta pra gente o que vocês acharam. Vocês gostaram, não gostaram? Mande relatos pra gente. Mandem relatos pra gente. Vocês acharam que ficou muito curto? Ha! Manda Não relato pra pergunta gente. isso, Marina! Senão a gente vai estar fazendo um episódio de 3 horas. Ai, ai. Não, mas sério mesmo, gente. Manda relato pro terrornaesquina@gmail.com. E como o Fê já Ô, disse, não esquece de dar autorização pra gente e avisar se você quer que seja anônimo, se você quer que troque os nomes. Ou se você mesmo já trocou os nomes quando mandou. isso mesmo. Fique à vontade e a gente vai ficar muito feliz. Exatamente. E se você quiser falar uma coisinha mais rápida com a gente, mandar um abraço e tal, acha a gente nas redes sociais. @terror na esquina em toda esquina. Exatamente. E lembre-se de compartilhar o podcast, gente. Espalhe a palavra. Faça a nossa seita crescer. Mas, muito obrigado por ter escutado até aqui. Gente, muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. Tchau! Tchau!